Número 5, Chuck Liddell. Travar uma guerra sempre cobra um preço, e quando você tá trocando nocautes ao longo de 10 anos como Homem de Gelo, não é surpreendente que, seja você, Maximus ou Tigres, a sua hora vai chegar. Chuck era a maior estrela do UFC no início dos anos 2000, acumulando 8 nocautes em 13 vitórias e perdendo apenas para Randy Couture e Jeremy Horn dentro do octógono, derrotas prontamente vingadas tempos depois, mas as coisas começaram a mudar depois de sua derrota por nocaute contra Rampage Jackson em 2007, levando a uma sequência tenebrosa de 4 derrotas em 5 lutas, sendo 3 delas com nocaute fulminante. Todo mundo estava preocupado com a saúde da lenda, eu sei que era normal os veteranos caindo daquele jeito, mas parecia diferente. Liddell era como um filho para Dana White, o careca decidiu cuidar do futuro dele depois do nocaute sofrido para Mauricio Shogun no UFC 97, colocando o Moicano no Hall da Fama do UFC na esperança de que ele parasse de lutar. Mas Liddell convenceu o careca a marcar mais uma luta para ele. O plano era que ele enfrentasse Tito Ortiz, mas Rich Franklin entrou como substituto em cima da hora e deu mais um nocaute a Liddell de novo no primeiro round. Com mais um nocaute na conta, Liddell recebeu um emprego suave do UFC como vice-presidente de desenvolvimento de negócios, mas acabou demitido assim que a WME comprou a organização. Liddell se viu novamente desempregado e livre para lutar, e não demorou muito para que viesse uma oferta para fazer a trilogia com Tito Ortiz. Tito vinha lutando no Bellator enquanto Liddell estava afastado há 8 anos, sendo que a última imagem dele no octógono tinha sido horrorosa. 8 anos depois, o que entrou na jaula conseguiu ser ainda pior. Ortiz nocauteou Liddell no primeiro round, uma luta que jamais deveria ter acontecido, mas que foi impossível de se ignorar. Número 4, Royce Gracie. Acredite se quiser, demorou 7 anos até que Royce Gracie sofresse sua primeira derrota na MMA, o que é impressionante demais se levarmos em conta que o esporte era imprevisível, sem categoria de peso e poucas regras naquela época. Dito isso, Royce fez 11 lutas no intervalo de 2 anos e depois não lutou mais por 5 anos. Depois de vencer os UFCs 1, 2 e 4, o Royce largou o kimono e entrou no GP absoluto do Pride em 2000, em um torneio que tinha monstros como Mark Kerr, Gary Goodridge, Igor Von Chenchen, Enson Inoue e, claro, Sakuraba, que lhe deu sua primeira derrota após uma guerra de 90 minutos no ringue do Pride. Royce fez mais algumas regras diferentes do Pride, além do K1, até voltar ao UFC para levar um pau do campeão Matt Hughes em 2007. Royce anunciou seu desejo de retornar ao octógono durante uma coletiva no Rio de Janeiro em 2010 e chegou a ser colocado no site do UFC no ano seguinte, mas parece que o UFC teve dificuldades em conseguir um adversário para ele, então Gracie anunciou sua aposentadoria do esporte no 20º aniversário do UFC em 2013. Chegava ao fim uma lendária carreira, mas ninguém consegue conter o espírito de um Gracie, né? Ou então ele precisava de dinheiro, sei lá. Seja qual for o motivo, Royce inaugurava a era do Freak Show do Bellator em 2016 contra o eterno rival Ken Shamrock de 52 anos, 3 anos mais velho que o brasileiro. Um retorno inesperado 9 anos depois de sua última aparição, terminou com um retorno que ninguém esperava ver 9 anos depois de sua última luta. Royce venceu uma luta bizarra em pouco menos de 3 minutos. Número 3, Miesha Tate. Uma rápida olhada na lista de lutadoras de MMA em 2011 e era fácil apontar quem tinha tudo para ser a grande estrela do esporte. E não estamos falando de Ronda Rousey, que ainda era 4-0. A grande promessa de sucesso era Miesha Tate, campeã peso galo do Strikeforce e dona de um cartel de 12-2, com 6 vitórias consecutivas. Gina Carano tinha se aposentado há pouco tempo e Chris Borg tinha acabado de falhar um exame antidoping. Miesha era carismática, bonita e excelente atleta, uma mistura perfeita que poderia convencer o UFC a abrir as portas para as mulheres, caso não tivesse surgido uma tal de Ronda Rousey no seu caminho. Miesha se tornou campeã do UFC eventualmente, mas se aposentou em 2016 após quase uma década no esporte, mas quase 4 anos depois daquela derrota para Raquel Pennington, Miesha anunciou seu retorno ao esporte, dizendo que a MMA não tinha ficado para trás, querendo compensar o lugar sombrio que visitou na reta final de sua carreira. Miesha voltou com tudo, se tornando a primeira mulher a nocautear Marion Renault em quase 11 anos de carreira. Ainda não sabemos como Miesha se sairá contra a elite da categoria tanto tempo depois, mas sejamos honestos, ela já surpreendeu demais de voltar da aposentadoria. Número 2, Brock Lesnar. Depois de tantos anos de telecat futebol americano, o gorila albino decidiu que era hora de ver se sua habilidade de amedrontar seres humanos no gogó funcionaria bem no MMA. A jornada de Brock Lesnar no esporte, com um atropelo de 1 minuto sobre Min Soo Kim no Dynamite USA, levou o cara direto ao UFC depois disso. Lesnar quase nocauteou Frank Mir, mas acabou batucando numa finalização de joelho. Foi impressionante para alguém tão inexperiente, é verdade, o que levou Brock a disputar e vencer o cinturão dos pesados do UFC pouco tempo depois, amassando Randy Couture no UFC 91. Lesnar defendeu o título 2 vezes, um recorde até Stipe Miocic vencer Francis Ngannou, mas o gigante não conseguiu vencer a luta contra Diverticulit, que o levou a 2 derrotas no octógono e o anúncio de aposentadoria. Lesnar voltou pro WWE, ganhando um caminhão de dinheiro e levando bem menos porradas. As especulações sobre seu retorno à MMA duraram mais 5 anos, mas ele renovou com a WWE em 2015. Pelo menos era o que parecia, né? Pois Ariel Helwani surpreendeu o mundo ao noticiar que Lesnar estaria de volta no UFC 200, 5 anos após a sua última derrota. Seu oponente seria o porradeiro Mark Hunt, que finalmente ganharia uma boa grana para lutar. Lesnar venceu uma lutadora por
por pontos. A besta encarnada estava de volta com estilo, mas é claro que ele acabou falhando no exame antidoping, com mais anabolizantes que glóbulos brancos no sangue. Mas pra muita gente que se dane, né? O importante é que o Brock Lesnar estava de volta. Número 1, Nick Diaz. Toda vez que tiver a oportunidade, eu vou contar pros fãs mais novos que a Comissão Atlética de Nevada tentou banir Nick Diaz pra sempre do esporte por maconha. Tudo bem, pra sempre não, foram só por 5 anos, mas parecia um gancho eterno já que o Nick não era mais um garotão. A punição acabou sendo anulada, mas levaram 6 anos para que pudéssemos ver Nick de volta ao octógono. Vários estados americanos nem sancionam mais atletas que fumam maconha, e é bizarro ver como trataram o cara esses anos todos. O UFC literalmente tinha nas mãos um amante da verdinha, um artista marcial raiz, um potencial ícone da cultura pop, e não fez nada com ele. Em vez disso, jogou para escanteio um atleta do calibre de Nick, em vez de colocar o cara nos maiores cards. Diaz vai argumentar que todo mundo jogou contra ele desde seu começo no esporte, ele tem um pouco de razão nisso. Críticas e entrevistas, pôsteres bizarros e punições severas demais vindos de todos os lados. Diaz era muitas vezes retratado como vilão, enquanto seus adversários eram os mocinhos. Seu irmão Nate tirou a sorte grande quando enfrentou o Conor McGregor, finalmente começando a ganhar bolsas condizentes com sua popularidade, enquanto Nick seguia batendo cabeça ano após ano. Nick finalmente decidiu voltar e acabou perdendo para Robbie Lawler. Será que teremos que esperar mais 6 anos para vê-lo lutando de novo?